nos aqueça, aqueça nosso corpo e a nossa alma. E quando nós falamos de aquecer a nossa alma, é trazer sim o ânimo, a alegria, coragem, esperança, porque existe uma coisa chamada depressão sazonal. Eu não sabia. Eu falei, eu sou uma depressiva de inverno, porque chega no inverno, o nosso humor muda, o nosso desânimo. Eu digo que a gente quer entrar no túnel debaixo das cobertas e não sair nunca mais. E realmente é verdadeiro. Isso nos afeta. E nesse momento é importante também para nos conhecer, né? Porque nós vivemos reclamando de Deus. Nós temos uma facilidade para reclamar, que é uma beleza, né? E muita dificuldade para agradecer. Mas quando nós começamos a entender que na realidade nós temos que olhar a natureza como uma dádiva divina e tudo que vem de Deus é bom, é belo. Então nós começamos a olhar até esse frio que machuca de uma maneira diferente, né? De uma maneira diferente, como uma ferramenta para mudar algo. Eu fico imaginando, né, quando nós desencarnarmos, né, como diz o texto no final, achando que temos asa, estamos lá no mundo espiritual, querendo trabalhar como o André queria. Aqui eu quero exercer a minha medicina. E nós vamos chegar lá e nós queremos os melhores postos. E vão dizer, vai trabalhar lá, aonde? No umbral, num lugar bem gelado. Então aqui é um treino. Quando a gente tiver uma tarefa que diga, olha, o umbral que você vai hoje é aquele umbral mais gelado que tem, dos espíritos mais endurecidos, egoístas, indiferentes. É gelo, gente? E aí nós vamos aqui. Então agora é treino em Curitiba. De treino aqui para trabalhar lá. Que notícia boa, né? Que notícia boa. Duas coisas que foi lida no texto, né? Coxo. Todos nós somos coxos. Coxos espirituais. E é como Emmanuel fala, todos nós somos doentes esperando alta. E é bem isso mesmo. Né? Outra coisa que ele fala, nós acreditamos mesmo que temos asa. Acreditamos sim que somos perfeitos. Nós pensamos tantas coisas sobre nós, tantas coisas, que às vezes fica difícil de saber quem sou eu. Quem sou eu? Às vezes a gente imagina assim, quando mais nova, de vez em quando ainda penso isso, a gente devia ter um botãozinho que você aperta e desligasse, que você acalmasse o pensamento, né? Não pensasse em nada, mas não tem como, porque por mais nós, no momento que vamos dormir, né, acreditamos que nada aconteceu, dormi, descansei, não, nós estamos no plano espiritual também tentando entender quem somos nós, quem sou eu. E esses conflitos vão trazer para cada um de nós muitas dificuldades, porque nós acreditamos, como diz o texto, que temos asa, que somos perfeitos, que sabemos de tudo, que só eu sou capaz de fazer as coisas, os outros não são, e gera conflitos. Vemos as pessoas brigando na religião, minha religião é melhor porque eu sou um privilegiado de Deus, eu sou um escolhido de Deus. É o que eu penso sobre mim. Nós pensamos muito sobre nós, mas nós não sabemos quem nós somos. Porque se nós soubéssemos realmente, nós não adoecíamos. Não nos sentiríamos frustrados, fracassados, baixíssima autoestima, adoecimentos inúmeros que aí estão. E pensando tudo isso, o nível mais elevado de dificuldade de compreensão sobre si mesmo é o suicídio. Porque nós imaginamos o suicídio como, o fulano, e a gente fala mesmo, eu não acredito em Deus, por isso que você matou. Não. A grande maioria das pessoas que cometem suicídio acreditam em Deus, cada um à sua maneira. Mas a grande dificuldade do nosso irmão que escolhe esse caminho é não acreditar em si mesmo. Eu não sou capaz de dar conta, eu não posso, eu não consigo, eu não suporto. Não diz assim, Deus não cuida, Deus, não. Eu não dou conta. E às vezes a dor é tamanha que ele até acredita que vai encontrar alívio com Deus. Por isso faz uma escolha desesperada, errada. Então saber quem somos é fundamental, mas como fazer isso? É uma tarefa difícil.
Porque nós temos que buscar em Jesus a resposta. Quando ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Não ter mais a ilusão de sermos os privilegiados, aqueles que Deus bota o dedinho e diz, gostei de você, então eu vou dar tudo para você ser feliz. Olha para o outro e diz, não fui com a tua cara, você fica de fora. São todas coisas que por muito tempo nós acreditamos, que Deus escolhe, que Deus separa, tanto que tem a história lá de separar os bodes das cabras, né? Tem lá no Evangelho uma coisa assim, uns para a direita, outro para a esquerda, já entrou o partido político ali, né? Até no Evangelho se encontra lá a esquerda, a direita, separação. E não é nada disso. Não é nada disso. Conhecer a verdade é à medida que nós vamos caminhando, nós vamos olhando para nós e observando como nós éramos ontem, como somos hoje e o que queremos ser amanhã. Porque a palavra-chave é evolução e progresso. Nada é estático, é inerte, nada. Olha, ontem, o tempo como estava, hoje, o que nós estamos vendo, um sol. Tudo muda a todo momento. E seria impossível que nós não mudássemos. Por um determinado tempo, no passado, era interessante e necessária certas crenças. Hoje não é mais. A ciência evoluiu, nós evoluímos. Nós hoje temos acesso a coisas que nem se imaginava lá atrás. Não precisamos nem falar. Telefone discado, né? Tinha gramofone que se pegava manivela e aqueles discos assim que se desce na cabeça do matado. Não era no meu tempo, gramofone, tá? O telefone discado já era. Aquelas coisas assim que você tinha os televisores lá com válvula, né? Aqueles enormes monstros assim, né? E o mais bacana de tudo era colocar para ser colorido quando saiu, eu cobrava um plástico para pôr na frente. Mas é verdade, colocava um plástico colorido, que chique, a vizinhança toda vinha ver a televisão colorida. E era o máximo. Nossa, que lindo! E hoje, gente, olha o que nós temos hoje, isso é evolução. Seria diferente conosco? Não teria lógica. Sabedoria divina não age assim. E é o que nós vamos entender um pouquinho aqui sobre como essa estrutura funciona. Buscando essa verdade, que ainda é uma gota no oceano. Estamos recebendo na medida exata da nossa evolução. Ainda tem muito que nós não temos capacidade de compreender. Mas essa verdade já está aí. Com que objetivo? Vamos abandonando crenças antigas que serviram em determinado momento, mas que hoje não servem mais. Hoje nós temos que nos mover pela nossa inteligência, pela nossa lógica, pela nossa razão e pelo nosso coração. Coração no sentido de aprimorar os sentimentos, que por muito tempo endurecidos, né, acabamos nos perdendo. Então, cada um responde para si. Se encontrar a resposta, me diga que até hoje não encontrei. Vamos lá. O ser humano é o único animal, olha só, né? Já começou as ofensas. Mas nós somos. Quando nós pensamos na nossa trajetória, os espíritos nos falam, nós estamos próximos da animalidade, recém-saídos da animalidade, e nós vamos trabalhar esse tema um pouquinho mais. É o único animal que pensa e nem sempre reflexiona, antes de agir corretamente, vitimado pelos atavismos de influentes, quer dizer, as experiências do passado, das atitudes enfermiças que procederam das multifárias reencarnações, das múltiplas encarnações, desde quando saímos da mão do nosso Pai. Princípio inteligente, não éramos como nós entendemos hoje espírito. Princípio inteligente, uma centelha, uma sementinha. Saímos da mão do nosso Pai e através da tutela de espíritos superiores começamos a nossa marcha. Olha só, no primeiro momento, sem a consciência do eu, não havia ali nada, mas era necessário que estagiássemos nos diversos reinos, e eu gosto de repetir a frase de Leon Denis, o princípio espiritual dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Veja um resumo maravilhoso para nós entendermos a trajetória. Eu já fui pedra, eu já fui alface, já fui um gatinho. Nós já passamos por todas as experiências.
onde cada experiência registra como que tatua nessa centelha divina, nesse princípio inteligente, aqueles atavismos, as experiências aprendidas, desenvolvidas. E é isso que chama evolução, progresso. Veja que legal pensarmos que nós estamos em caminhada. Então, a atitude vitimado pelos atavismos defluentes, das atitudes enfermiças, que procedem das multifárias reencarnações, especialmente quando no trânsito das experiências primárias. Então, nas primeiras experiências. Isso tudo está registrado aqui. Né? Tudo está registrado em nós. Então, nós pensamos e pensamos muito. A nossa cabeça não pensa. Hoje tem a tal da síndrome do pensamento acelerado, né, que é tratado como depressão. Mas por que síndrome do pensamento? Porque nós não conseguimos parar. E não conseguimos parar por quê? Porque há uma enxurrada de informação em tudo que você olha, a chamada poluição visual aí, tudo é imagem, é palavra, é coisa, é oferta, é isso, é aquilo. E está tudo aqui, ó. Então nós pensamos muito, dormimos, deitamos, o nosso corpo dorme, mas a mente continua com aquilo ali tudo. Né? Sonhamos, misturamos coisas, vemos um filme, vemos uma... Está tudo ali. E aí entra o adoecimento, porque a mente nunca está apaziguada, em calma, em sossego, em equilíbrio. Então é disso que nós vemos aqui, pensamos, mas não sei o que é isso. Até incomoda, não sei que tanto eu penso, não penso o que eu quero. Não penso que eu quero pensar em algo, vamos colocar oração. Eu quero fazer oração. Pai nosso que está no céu, mas agora amanhã eu tenho que ir lá no banco pagar o boleto. Peraí, santificado seja o vosso nome, mas amanhã eu tenho certeza que ele vai vir aqui em casa. Acho que eu vou me esconder. Lá estamos nós. Mas não é? É difícil, gente. Dos nossos dias aqui está pior ainda. Porque a gente começa e não consegue foco, concentração. Porque isso tudo faz parte desse processo evolutivo dentro da sociedade. Não vou dizer que seja nem positivo nem negativo. E aí nós vamos encontrar no livro Pensamento e Vida de Emmanuel isso aqui, porque o que é a mente? Eu só consigo entender, compreender e mudar aquilo que é sabido, por isso ele diz conhecer a verdade. Não é o que disseram, como disseram, quem disse, não. Eu tenho que pensar isso ali. Então a mente. Ele diz a mente é o espelho da vida em toda parte. Eu tenho esse corpo, mas eu não sou esse corpo. Esse corpo daqui a amanhã eu vou ter que deixar. O que vai sobrar? Nós temos um corpo espiritual igual a esse. E nosso espírito comanda tudo isso. Então é o espírito, é esse princípio inteligente que evoluiu, chegando hoje na condição de espírito, que tem um corpo espiritual que nos individualiza, que registra, que guarda todas as nossas experiências, e cada encarnação nós nos ligamos a um corpo físico, para que possamos nos desenvolver, nos expressar, aprender aqui na Terra. A morte nada mais é que deixar essa roupa, né, exterior, esse corpo físico, e nós seguimos com o nosso corpo espiritual no mundo espiritual. Por isso nós vemos fantasma. Se não tivesse corpo espiritual, a gente não veria. Mas aqui nesse corpo espiritual, no perispírito, nós temos a sede da mente, do espírito. Então, meu espírito pensa, minha mente está registrando tudo. Minha mente. Porque é como se fosse um órgão do corpo espiritual. E aí, tá. Então, o espírito pensa, a mente registra e comunica ao corpo físico, ao cérebro material. Por isso que nós pensamos. Esse é o resultado. O pensamento é atributo do espírito, é o resultado, é a substância do espírito. Então pense, o espírito pensa, o corpo mental, a mente registra, comunica ao corpo. Quando eu chego aqui já está confuso, né? Porque já se misturou com um monte de coisa. Por isso nós temos essa dificuldade. Então a mente é o espelho da vida. Quando o espírito pensa, ele já está trazendo para a mente tudo o resultado das todas as experiências, está tudo lá. Porque ali não existe uma limitação, né, dependendo do estado evolutivo. Está tudo lá bonitinho. Então, quando vem algumas imagens na nossa cabeça,
Às vezes ele está meio quietinho, assim vem um flash, vem uma imagem. Às vezes dormimos, sonhamos algo. Nossa, sonhei que eu vivia lá na Idade Média, que eu fazia isso, fazia aquilo. Não, isso é um sonho. Muito desses sonhos é justamente isso que ocorre. A nossa mente, que é a guardiã das experiências, traz para nós a nossa vida. As experiências do hoje, as experiências pregressas, na forma de imagens, que muitas vezes se confundem imagens de ontem com imagens do hoje. É capaz de eu ter estado, né, vivenciado uma experiência na Idade Média e as preocupações do dia a dia misturo, lá estou eu de escudo e não sei o que, com controle remoto na mão. Porque nós misturamos. Por isso que fica uma confusão. Então, ergue-se na terra para Deus, essa mente. Veja lá, lembrando do princípio espiritual, essa mente já está sendo produzida, criada através do espírito e do princípio inteligente das experiências. Ergue-se para Deus sobre a égide do Cristo. Lembre, o Cristo é o governador do planeta. Rege tudo o que nós temos aqui, desde a formação do planeta e dos seres aqui na Terra. A feição de diamante bruto. Veja, começamos lá na Terra. Diamante bruto que tem que ser lapidado. Que arrancado do ventre obscuro do solo, avança em orientação do lapidário para a magnificência da luz. O que é o lapidário? Jesus, né, coordenando o processo de evolução dos seres que habitam neste mundo através das reencarnações, graças à misericórdia divina, que nos dá essa possibilidade de evoluir. Nos seres primitivos, aparece sobre a ganga do instinto, o peso, né, a força, né, que impulsiona do instinto. Nas almas humanas, olha que interessante, nos seres primitivos, nos seres lá do início, a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre ilusões que salteiam a inteligência. Nós estamos nessa fase. São as ilusões, o mundo da ilusão. Lembremos que nós estamos no mundo de prova e expiação. Saímos do mundo primitivo, mundo de prova e expiação, que ainda não é o melhor de tudo, e nós queremos ficar agarrados aqui, né? Mas ainda não. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então nós somos uma pedra bruta sendo lapidada ao longo do tempo. Cada experiência reencarnatória é uma oportunidade. Cada experiência vivida vai trazer para nós a capacidade de que nós desenvolvamos, sim, virtudes. Desenvolvamos a nossa inteligência, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então não há como ser, quem tem saudade do passado, né? Diz, ai, que saudade daquele... Não, aquele tempo já... Tem uma música da Elis que diz, né? O passado é uma roupa velha que não me serve mais. É passado. Agora, quem sou eu agora, como penso, como sinto, é isso que devemos ter em mente e o cuidado de prestar atenção, porque nós estamos em evolução. Esse aqui é mais ou menos para entender a ideia da mente. Então a mente é um órgão do perispírito, né? A mente, onde ali tudo que o espírito pensa, sente, deseja, projeta, está tudo nessa mente. E essa mente transmite para o corpo espiritual, para o espírito. Então nós vamos pensar a mente como essa estrutura psíquica. É uma estrutura psíquica. Ali tem todas as informações. E o que nos movimenta? É justamente essa psique. Psique quer dizer alma. Psicologia quer dizer estudo da alma. Na realidade, o que mais a psicologia estuda é estudo do corpo, mas o sentido é esse. É o estudo da alma. Por isso que o Espiritismo vem nos mostrar a alma de uma maneira diferente. Não essa alma rasa do corpo só, que ali habita, como uma morte, como um fim, não, mas como algo mais profundo. Então, como é a minha estrutura? Vamos lá, vamos pensar. Aqui vamos usar os termos que é usado por Joana de Angelis, então, os artigos de Freud e assim por diante, id. Eu quero agora. O id é o nosso inconsciente, a mente, onde tem todas as experiências lá. E lá no meu inconsciente está lá o meu primitivismo, lá atrás. Quando nós pensamos no animal, o animal não divide.
Ao contrário, se ele caça, ele come, ele se sacia, ele vai lá, cava um buraco e enterra para comer depois. Não é verdade? É. Isso faz parte do processo de evolução no reino animal, da preservação da vida, onde o instinto de conservação predomina. E está ali. Então, as ações do animal são sempre com esse intuito, preservar, guardar para si. Você não vê assim, você tá legal, hiena, vou te dar esse pedacinho para você. Não. E elas se matam entre elas por causa da caça. Porque é o instinto de conservação. E está tudo certo. Nós temos o nosso inconsciente também está recém-saído ali. Então eu gosto sempre de usar isso, porque eu sei que todo mundo gosta. No meu inconsciente eu aprendi tudo para mim. Tudo para mim, tudo por mim. Como é o nome disso? Egoísmo. Ego doente. E aí eu vejo aquele pudim de leite condensado, maravilhoso. Aquela calda escorrendo ali, né? E digo, capaz que eu vou dar para os outros. Vou comer tudo. Vou comer tudo. Esse é o nosso ídio, o nosso inconsciente. Falando, movido pelo instinto, é para mim, por mim e tudo mais. Beleza. Aqui nós temos aquela coisinha chamada ego, que muitas das vezes a pessoa diz, você tem um ego assim, assim. O ego é o eu. É o que eu sei de mim. Só isso. O ego é a minha capacidade de ficar intermediando os meus pensamentos e os meus sentimentos. O ego é aquilo que eu vejo agora. Então o ego, ele vai nos dizer aqui, é aquele que é o mediador entre o inconsciente, eu quero tudo agora, e uma coisinha chamada superego. O eu superior. Quem é o eu superior? Nós temos Deus, que é o ser superior, a inteligência suprema, e nós temos aqui uma genética espiritual da qual nos impulsiona para ir para frente. Então, onde estão escritas as leis divinas? Na consciência. Mas como, Dilma? Deus colocou ali? Não. É o resultado de todas as experiências. Ao longo da marcha, foram se criando leis, regras para organizar a sociedade. É isso. E se Deus é amor, a lei maior é amor. Então está aqui. Então eu sei o que preciso fazer. Eu sei. Mas vamos lá. Aqui eu quero comer todo o pudim. Aqui a lei diz, divida com os outros. Não é? A gente quando faz uma coisa dessas, não fica com sentimento de culpa depois? Não devia ter comido tudo, devia ter deixado pelo menos um pedacinho para a sogra. Não é? A gente quando é criança, eu lembro, a gente escondia os doces na época de Páscoa, roubava da cesta do outro, guardava e depois ficava interminavelmente sentindo culpa. Eu não devia ter pego o doce, mas comia o doce tudo e não dava. É mais ou menos assim. Então veja que aqui é um conflito entre eu quero tudo agora, isso aqui eu não posso fazer isso. Eu não posso querer trazer tudo para mim, por mim, não. Eu vivo em sociedade. E é o ego que fica assim, olha, né? O ego fica ali naquela luta. Porque como é o ego e está em evolução, ele não sabe tudo. Por isso que nós vemos as pessoas em queda, fazendo a escolha pelo primarismo. Né? Então aqui, vamos encontrar uma outra alternativa. Está convidando a evoluir, pensar, refletir. O que é o certo? Qual é o caminho? Né? Por isso as leis existem, que muitas das vezes ainda nós tentamos burlar. Então, somos isso aqui, ó. Nós pensando aqui a ideia do anjinho bom, que nada mais é do que nós mesmos em nossas experiências, e daí nós temos um amigo espiritual que nos diz, Dilma, pense bem, você vai mesmo, eu fosse você, não fazia. E tem outro lado do nosso primarismo, e também sobre uma influência espiritual que diz, vai lá, dá nada, aproveita, vai perder essa oportunidade, te deram um troco a mais, problema deles, fica com você. Gente, não é assim? Nós não temos não. Sim, nós já fizemos, aprontamos bastante. Fica aqui essa luta, né? Entre os meus conteúdos, resultado da minha escalada, da minha caminhada, e influências espirituais. E aí nós vamos pensar
né? Quando ele vai nos dizer, de acordo com o teor vibratório do pensamento, nós queremos a companhia dos bons, né? Do pensamento bom, regular, mau e feliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. O que ela está dizendo? Nós temos a capacidade ou o conteúdo para analisar, fazer um processo de autoconhecimento. É só ver o que você está pensando. O que eu penso? Como eu penso? Por que eu penso daquela maneira? Nós vivemos lá fora no mundo. Tudo é lá fora. Tudo é lá fora. O que o vizinho faz, o que o outro faz, o que a mídia diz, o que isso... Poucos de nós faz isso. O pensamento segue o seu curso sem que nós interfiramos ali, façamos uma parada para analisar. Por que eu estou pensando dessa maneira? Por que eu estou querendo matar o meu vizinho? Por que eu estou com inveja do fulano? Por que eu brigo dentro de casa a todo momento? Minha casa está um caos. Mas por que eu tenho que ficar tendo que ter o poder? Porque é isso, são os 4 P's que nós buscamos. Poder, posse, prestígio e prazer. E nós brigamos desde dentro da nossa casa até onde estamos vivendo. E não paramos. Por que eu estou fazendo isso? Porque aquilo, dependendo do pensamento, se o pensamento é bom, regular, mau e infeliz, nós já sabemos a nossa condição moral. Porque nós queremos que alguém nos diga se nós somos bons. Não, eu tenho que olhar para mim e dizer, para esse pensamento não é bom. Esse pensamento é regular e podia melhorar um pouquinho, né? Quem sabe estudar um pouquinho mais, ler, aprender, perguntar. Nossa, esse pensamento aqui é mau mesmo, quis matar minha sogra. Ai, eu queria pegar a vizinha aqui e apertar o pescoço. Ai, aquela... E nós pensamos assim, né? Ou, infeliz, só não faça isso com o marido. Porque se você matar, o marido vai nascer com ele de volta. Melhor deixar ele bem aí, como diz o vídeo, né? Deixa ele ser feliz aqui na Terra. E aí vai nos dizer, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Ah, minha vida não é igual a vida do fulano, minha vida... Peraí, mas é você que está construindo a tua vida. Porque o livro dos Espíritos, o pensamento é criador. Nós não percebemos que nós criamos a nossa atmosfera interior que se reflete na minha vida. Vamos lá. Como vemos o mundo? Olha aqui. Uma lente escura. A gente pega e compra aquele óculos, a lente escura e coloca, né? Ah, para cuidar do sol. Não. Vamos usar isso aqui para... Eu coloco uma lente escura. É muito ruim. A gente faz essa dinâmica com pessoas com tratamento. Coloque a lente e me diga como é que você vê a vida. Nossa, mas é muito ruim de enxergar. Eu fico meio tonta. Essa lente aqui é a lente do pessimista. Nada tá bom, tudo é ruim, não enxergo nada, não vejo, não sei. Nós vemos a vida com uma lente escura. E é o pensamento. Porque o pensamento, de alguma maneira, ainda está lutando para tentar ser aquilo que ele gostaria de ser ou que já foi no passado. Nossa, mas eu já tive uma encarnação como rainha e agora estou aqui, né? Nessa dificuldade toda. E aí deprime. Então, às vezes, a gente não sabe por que a pessoa passa. Nem os médicos entendem, não sabem. Mas porque é o espírito que está comandando através da sua mente, através das experiências, a experiência material. Onde eu passo a ver a vida, antes eu tinha todo o poder, todo o prestígio, tinha posse, tinha tudo, agora não tem. Então, agora o mundo ficou escuro, pessimista, desanimado, triste. E aí nós entendemos muitas das vezes porque nós adoecemos. Não posso, não quero, não consigo, não vou. A pessoa sai de manhã para procurar emprego e diz, acho que não vou conseguir. Acho que não vai dar certo. Acho que não vai funcionar. Eu não mereço. Porque eu não... Aí o que acontece? Nós estamos entrando numa vibração tão densa, tão pesada, que é difícil de sair. Precisa às vezes da medicação? Às vezes precisa. Mas eu estou ali naquele abismo porque eu estou vendo a vida com lente escura. Eu preciso mudar o padrão de pensamento, que é isso que Jesus fala. Se você conhecer a verdade, você muda tudo.
Agora não adianta você conhecer a verdade e continuar no mesmo padrão. E aí eu indico o livro Psicologia da Gratidão, porque é o remédio que necessita. Bom dia, meu Deus, muito obrigado, mais uma oportunidade, que bom que estou indo trabalhar, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Começa a mudar a energia, aí eu mudo a minha lente. Não aparece muito, mas isso aqui é parecendo uma lente cor-de-rosa. A lente cor-de-rosa é a lente daquele que já compreende que está no mundo por um momento, é uma existência. E que as provas que nós estamos vivendo hoje, algumas têm a ver com a nossa evolução, outras nós criamos hoje mesmo. Complicamos a nossa vida tomando decisões erradas e fazendo escolhas erradas. Por isso a importância, sim, da verdade, porque a verdade guia o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de fazer a escolha certa. Escolher nós vamos escolher, mas fazer a escolha certa é outra história. Então o óculos daqui, que é o cor-de-rosa, azul, verde, não importa a cor, é o do otimismo, daquele que sabe que tudo que estou vivendo, né, eu posso mudar, eu posso melhorar. Meu emprego tá ruim, ganho pouco, então tá, vou fazer um sanduíche, uma garrafa de café e vou vender. Sabe aquela coisa do movimento, motivação? Né? Eu tenho que estar motivado para poder agir, mas eu só posso estar motivado quando eu compreendo que isso que estou vivendo é o momento. E que de repente eu deixei de fazer algo importante, por isso que a vida muda. E a vida muda. Somos nós que mudamos a nossa vida. Não é Deus dizendo, você não vai fazer faculdade. Peraí, todo mundo pode. Porque é isso, Deus concede a todos igualmente. Mas cada um tem que fazer o seu esforço. Eu quero as coisas. Daí pergunta, você estudou para o vestibular? Não. Mas os espíritos vão me ajudar. Não. O espírito não faz vestibular. Então não vai lá, ele não fez lá preencher o cara. Não, ele não vai fazer isso. Ou você estuda ou não. Mas então de que adianta? De que adianta? Que quando você faz a tua parte, olha que maravilha. Ajuda-te, está lá no Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Sabe, manter a tua tranquilidade na hora da prova, a tua serenidade. Aí você vai lá e consegue trazer os conteúdos que você aprendeu, que você tem. Então, entre esse óculos do desânimo, do pessimismo, vamos escolher o óculos do otimismo. Vamos ler sobre gratidão, sabe, sobre a alegria de viver, sobre a evolução. Aí eu vou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Eu sou um espírito encaminhada, sou um espírito em marcha. Toda experiência vivida, para mim, é uma oportunidade. Agora, cada oportunidade, o resultado vai depender de como eu ajo. Por isso Jesus era claro, vai buscar, peça, mas saiba pedir. E você vai encontrar, mas fruto do teu esforço, do teu trabalho. Não aquele Deus, né, que privilegiava ou privilegia. Não, Deus não privilegia. Não privilegia. Contando a história da carroça, né? Eu gosto dessa história porque é bem interessante. O indivíduo vem lá, o santo lá no caminho com o seu discípulo lá, bonitinho. Daqui a pouco olha lá uma carroça atolada. Chega na carroça, está lá o cidadão de joelho. Senhor, meu Deus, me ajuda a desatolar a carroça, porque sou dedicado a você. Rezando de joelho. O santo foi lá, abençoou ele, seguiu em frente. E o discípulo do lado. Lá adiante, outra carroça atolada. E daí estava o cara lá brigando, xingando, empurrando a carroça e tentando colocar a graveta embaixo para andar. E foi, o santo chegou. Olhou, chegou perto do olho do burro, o bicho puxava a carroça, falou alguma coisa e o animal e foi embora. E o cara montou na carroça e foi embora. O discípulo ficou pensando. Engraçado, aquele que estava lá orando de joelho, você abençoou, seguiu em frente e deixou ele lá. Esse aqui que estava lá brigando, esbravejando, xingando, até brigando com Deus, logicamente, estava lá, meu Deus, que foi que faz isso comigo? Você foi lá, falou na hora do burro, ajudou a sair. Ele disse sim. Aquele estava de joelho lá e não fazia nada, esperando que caísse do céu. A vida pede esforço e trabalho. Esse outro não, mesmo brigando, mas ele estava lá, empurrando, buscando galho, fazendo a sua parte. Então é esse Deus de que trata Jesus. Aquele que oferece as oportunidades, a ajuda, mas nós temos que fazer a nossa parte.
Então, a lente que vemos o mundo, nós precisamos saber com que lente estamos vendo. Vamos nos conhecendo. Então, cada comportamento mental, né, que a mente constrói, possui o seu correspondente emocional, que culmina em somatização específica. É a doença. Amém. Pensei, ponto, raiva. Pensei, fulano me prejudicou. Qual é a emoção? Raiva. A raiva faz o quê? O meu corpo, pá. Porque nós nos auto-intoxicamos com energias densas. Que produz. Nossa mente produz, nosso espírito produz, o pensamento produz. Então, se há doença, é porque a nossa mente, ou a nossa alma, o nosso espírito está adoecido. Então, a lente escura está fazendo isso, trazendo a doença. Vamos botar a lente clara. Opa, está tudo certo, né? Se está acontecendo isso, se não sou eu o responsável, é porque tem a ver com o meu passado. Estou reparando o passado, não é pagando dívida, que Deus não cobra dívida de ninguém. Não, nós estamos tendo a oportunidade de nos reeducar, reparar o passado e seguir adiante. Então, as doenças é um resultado do nosso desequilíbrio. Então, pensamento e saúde são, portanto, termos da mesma equação da vida. Não há como ter saúde com uma mente adoecida, praguejando, desejando mal, sempre. Não tem. Ou você vai ter um AVC, vai ter um ataque cardíaco, vem um câncer, vem isso. Por quê? Porque essas doenças são chamadas doenças de expurgo. A doença vem para expurgar o excesso de fluido tóxico que nós geramos, o organismo pega, ele vai recebendo aquilo, você não muda, vai receber. Chega uma hora que vira uma doença séria. E aí o corpo chega-se um momento que diz, colapsa, eu não dou conta dessa pessoa. Eu não dou conta. E hoje a ciência, a medicina já fala doenças psicossomáticas. O corpo está doendo porque doente porque a mente está doendo. Graças a Deus que já se mudou muito disso, né? Então toda obra tem início no pensamento. Pensamento é criador. Pensei e criei. De que maneira? Vou buscar, absorver do fluido cósmico universal, o elemento, imprimo ali meu pensamento, minha vontade e direciono. É aquela história, desejo, tenho ódio por alguém, né? Tenho ódio, odeio aquela pessoa. Já absorvi o fluido cósmico universal, imprimi ali o meu desejo, a minha vontade, porque eu já criei uma imagem, lembra lá que a mente é o espelho da vida? Qual é a imagem que vem? Ah, vou pegar esse punhal aqui, vou acabar com a vida dele. Já criei o punhal mental, está criado ali, basta vocês fazerem uma experiência em casa, só que construam coisas boas. Feche os olhinhos em casa, põe uma musiquinha de fundo e vão construindo uma rosa. Passo a passo dessa rosa com o perfume. Vocês construíram uma rosa, gente. E essa rosa existe no mundo espiritual. Aí eu pensei, o punhal para matar o fulano lá e digo, tá lá na casa dele. Com o meu pensamento, a minha vontade, direciona, joga lá para ele. Daí às vezes ele está bem, daqui a pouco se sente um pouquinho mal. Da onde será que está vindo, né? O outro vai lá, se estiver vibrando na mesma faixa que eu, raiva, ele vai receber e vai se sentir mal. E vai querer mandar de volta. Ele não sabe de onde vem, mas a raiva dele só aumenta. Por isso que aquilo que desejardes, toma cuidado, porque isso tudo vem para nós. Né? Tudo vem para nós. Não tem como ser diferente. Então, muitos transtornos psicológicos procedem dos costumes mentais inferiores, que levam às fugas emocionais, ao vazio existencial, a distúrbios complexos e de difícil liberação. E realmente é difícil, gente. Quando nós nos permitimos adoecer, porque isso somos nós. Não podemos jogar a responsabilidade para ninguém, somos nós. Ah, mas ela me tira do sério. Ah, mas... Não. Nós estamos aqui para evoluir, ou significa desenvolver em nós virtudes. Então não é porque o outro esbraveja que eu tenho que dizer perde. Não, ninguém pode perder o que não tem. Eu tenho que exercitar diante de uma pessoa de convívio difícil, de uma vida complicada, a virtude da paciência, da compreensão, da tolerância, que é isso que pede. Porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos, nós teremos que deixar. Se eu passo para o mundo espiritual em total desequilíbrio, imagine, chegar no mundo espiritual em desequilíbrio. Aí nós vamos pensar, mas Deus joga lá no umbral. Não, Deus não joga ninguém em umbral, nem Deus criou umbral. Umbral é criação nossa.
eu vou ser atraído para setores no umbral onde tem pessoas que vibram no mesmo pensamento e sentimento que eu. É só isso. É a lei da atração. Até que eu entenda, opa, mas eu preciso mudar isso, né? Então, em face dessas reflexões, sempre estarás aqui, ó, estarás em companhias físicas desencarnadas, cujo teor mental se encontra em perfeita afinidade com o teu. Só me aparece encrenca nessa vida. Já viram isso que a gente fala? Nós atraímos. É da lei. Nós atraímos para nós aquilo que, em primeiro lugar, merecemos. E segundo, necessitamos. A semeadura é livre, colheita obrigatória. Se eu desejo bem, atraio pessoas que desejam bem. Se eu desejo mal, vou atrair pessoas que vibram no mal. Mal no sentido da ignorância. Né? Então, eu tenho que saber, e aí a ideia do livre-arbítrio, escolher. Eu escolho o que é melhor para mim. E nisso a Lírio Cerqueira é riquíssimo no livro dele, Saúde Espiritual. Nós temos que exercer o alto amor. Nós temos que nos amar, gente. Não é nesse amor piegas que você fala, não. Alto amor é reconhecer-se como espírito imortal, como um ser em evolução, com o objetivo de alcançar a perfeição, que é um objetivo de felicidade. Quando a gente fala de perfeição, pensa, nossa, não, de sermos felizes. Mas nós só podemos ser felizes se nós começarmos a compreender que a virtude, cada virtude conquistada é um amor em extensão, vai se estendendo, vai aumentando esse amor. Então, não adianta eu ficar querendo transferir responsabilidade. Nós somos colaboradores com o Pai. E cada um vai dar o que tem. E cada um vai receber da lei de causa e efeito, né? Porque é uma lei de consequência. Né? Aquilo ali, ninguém vai colher morango plantando espinho. Você vai colher espinho. Que é da lei. Então, velhas construções mentais defluentes dos vícios de conduta primitiva, lembrando lá o passado, quando nós começamos a nossa marcha, devem ceder lugar a experiências novas da edificação moral. Por isso a fala de Jesus: conhecereis a verdade vos salva. Quando fala de salvamento, nós já ligamos a ideia de salvamento que nos livrou dos nossos erros, dos nossos males, e agora eu vou ser um privilegiado. Não. Quando fala em salvamento, é salvar de nós mesmos. Quer dizer o quê? Salvar da nossa ignorância. De continuar repetindo os mesmos erros. Porque a gente faz isso. Né? Quando a gente não olha, a gente vai repetir, que é o que Joana de Ângeles diz. Nós vivemos num ciclo vicioso de repetição de erros. Repetimos porque nós não olhamos para aqui. Nós olhamos para lá. E nós não queremos abrir mão, né, do prazer que sentimos neste mundo. Porque estamos muito ligados a isso ainda, porque não compreendemos. Claro, quem sou eu? Nós não conseguimos. Ah, mas eu sou um espírito, aqui dentro tem um espírito mesmo. Aliás, não está aí dentro, ele está... Eu sei. É isso. Eu penso, eu sinto, eu desejo, eu amo, eu odeio, eu chamo. Tudo isso faz parte do ser espiritual que sou, que está sendo burilado como uma pedra bruta que vai ter que ser, queiramos ou não. Ah, isso tudo é bobagem, esse negócio de reencarnação, esses espíritos são tudo malucos, cadê a prova, onde é que está isso, onde é que está... Não importa se você acredita ou não acredita. O que importa é que é uma verdade. Que ao longo da tua marcha vai chegar um momento nas idas e vindas da encarnação que você vai dizer, pô, e não é que é mesmo? Estou eu aqui de novo, e de novo, e de novo. Então, como os espíritos dizem, não se preocupe de convencer as pessoas. Quer dizer, a gente quer convencer. Não. Porque o tempo fará o seu trabalho. A experiência vai nos mostrar, né? Então, objetivando realizações comprometidas com a ética, com os princípios de equilíbrio que devem vigir no íntimo da sociedade. Não seremos perfeitos amanhã. Mas se hoje já começamos a ter essa consciência do ser que somos e do objetivo, eu já vou começar a fazer melhores escolhas. É como Paulo fala, né?
Paulo fala, fazer melhores escolhas. Por que todo bem que quero não faço e acabo fazendo todo mal que não quero? Porque é uma luta interior em nós. E é natural que assim seja. Mas cada movimento, cada vez que nós conseguimos domar uma tendência nossa, é motivo de alegria, de satisfação, de seguir adiante. Porque ser bom é bom. Ser bom faz bem. Quer saúde? Faça o bem. Mas não é aquele bem que sai... Não. Faça o bem. Comece o bem em você. Porque amar a si mesmo é isso. Eu preciso amar a mim mesmo para poder amar o próximo, para daí poder amar a Deus. Não vamos nos enganar com essa visão de que amar a Deus e ficar adorando a Deus, mas eu nem conheço, nem sei quem é Deus. Mas quando eu começo a me amar, e eu começo a entender melhor o outro, eu começo a amar o outro, começo, porque tudo é começo. E aí eu vou amar a Deus. Porque daí eu desperto para essa realidade. Eu sou uma obra divina também. Né? Então, para que seja conseguido tentando, faça-me a elaboração de um código de bem proceder. A partir de hoje eu vou caminhar por aqui. É um código. Então nós temos valores, princípios de família, uns são bons e devemos mantê-los, outros não são tão bons, a gente muda e cria um sistema para nós. É isso? Contando lá um caso, né? Essa semana com esse frio terrível, parei numa barraquinha lá, comprei 3 calças peludinhas quentinhas, comprei um boné pro meu marido, que eu tenho que tratar bem ele, né? Comprei uma touca, cresceu dele, sim, tem que tratar bem. E cheguei em casa, abri a sacola, 4 calças, mas eu paguei 3 calças e uma touca. Aí eu olhei e falei, nossa, a mulher deu uma calça a mais. Meu marido olhou pra mim e disse, ela vende tantas. É uma concepção dele, que já foi minha. Já foi minha. Nós também já pensamos, deu errado, o problema dela, né? Não é a lei de Gerson, o importante é ter vantagem? Nós pensamos assim, está escrito na cultura. Por isso que nós vamos seguindo o curso. Mas na hora vem aquilo ali, peraí. Isso é correto? É ético? É ético que eu fico com uma coisa que não me pertence? Não, vou ter que ver. Peguei, guardei na sacola lá, tive a oportunidade de passar lá na barraca dela, olhei pra ela, mas sempre esperando, né, dando uma... Você lembra de mim? Se ela dissesse que não lembra, acho que eu ia embora com a meia. Você lembra de mim? Lembra? A senhora comprou uma calça aqui com o seu marido e tal. Falei, graças a Deus, senão você ia ficar sem uma meia, que eu ia levar de volta. Não, tô brincando. Eu falei, olha, aquele dia eu comprei 3 calças, eu lembro. Aí ela jogou no ombro, uma que eu não queria. Então ela embolou tudo e jogou na sacola. Gente, isso aí é para dizer assim, eu não fazia isso. Por que eu estou fazendo? Porque hoje é essa verdade que o Evangelho me traz, o Espiritismo me convida, está transformando algo que era para nós normal no passado, levar vantagem em tudo. Então nós temos que fazer esse movimento de criar um código de bem proceder, e é por aqui que eu vou. Mas na hora dói. Dói porque nós estamos acostumados a fazer o contrário. Só que é um doer saudável, é um doer cirúrgico, que está mudando esse homem, esse ser velho, viciado, né? Ainda dependente de paixões, de satisfação. Não, agora nós temos que sublimar, como nos diz o texto. Mudar os instintos em sentimentos superiores. Então, para finalizar, porque quinta-feira eu passei 10 minutos da hora, eu sei que vocês querem almoçar, faz-se imprescindível desenvolver a capacidade de amar, porque o amor também é aprendido. Eu adoro isso, porque a gente é criado dizendo, tem que amar a mãe, tem que amar o pai, tem que amar o filho, tem... A gente se sente tão culpado, né? Porque a gente não ama. A gente ama um pouquinho, enquanto não nos contraria, que depois vira um ódio mortal. Então ainda não é amor. Porque Paulo, o apóstolo, que diz que o amor é a somatória das virtudes. Quando ele vai descrevendo, o amor é calmo, manso, perdoa, não se exalta. Não... Ele, vixe, da moça, ainda não ama ainda. E a Joana vem nos dizer nesse livro, o amor também é aprendido. A capacidade de amar está em nós. Só que ela está lá naquele porão, né, onde em cima foi jogado um monte de entulho.
desejos, prazeres, egoísmo e o ego doente que só quer para si, tudo está lá, mas o amor continua. Porque daí Jesus diz no Evangelho, brilhe a vossa luz. Ele sabe que está lá a luz do amor em nós, nessa centelha. Ele sabe. E ele também sabe que nós precisaremos de tempo para limpar o porão e deixar que essa luz, né, resplandeça. E é o tempo necessário das nossas existências, ao longo da nossa marcha, através das encarnações. Chegará um momento que nós seremos luz. Essa luz estará desenvolvida. E aí nós podemos dizer, eu amo. Enquanto houver um amor condicional, não é amor. Então é o aprendizado do amor. Ele se encontra in situ no ser, quer dizer, no ser como decorrência da afeição divina, porque Deus criou cada um de nós. A genética divina está em nós, que é o amor. Assim como nós temos nossos filhos, né, que nós transmitimos a nossa genética para eles, cor de olhos, cabelos e tudo mais, nós também temos uma genética divina, está em nós. Como nos diz a psicologia humanista, nós somos bons e para Deus nós já somos perfeitos. Só nós não sabemos. Porque ainda ficamos que nem criança brincando pela bola e quando ficamos bravos, pegamos a bola e saímos do campo, né? Deixamos todo mundo enraivecido lá, que não tem bola para jogar futebol. Somos nós, a criança birrenta, né? Então a afeição divina. No entanto, não poucas vezes adormecido ou de não identificado, ó. Então essa centelha divina desse amor, adormecido ou não identificado, porque somos como que coxos, diz o texto, né? Crianças. Deve ser trabalhado mediante experiências, tudo é experiência, nós somos aprendizes. Às vezes eu quero fazer, às vezes não quero, mas a gente vai tentando, né? Até que daqui a pouco nós pegamos gosto pelo bem, né? Experiências de fraternidade, de respeito e de amizade. Aí nós vamos começar a entender o sentido de felicidade de que Jesus falava. A felicidade não é desse mundo, nas coisas materiais, mas ela existe. E quando nós começamos a sentir, né, em nós a vibração de felicidade pelos comportamentos que se modificam, pelos pequenos gestos, a gente começa a dizer, isso é bom. Então o bem faz bem. E para finalizar, a frase de Emmanuel, pensamento é vida. Olha, pensamento é criador, pensamento é vida. Vida é criação. Criação vem do desejo. Então, desejo e pensamento. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz, a escolha é nossa. Então, vamos agradecer, né, a bondade divina pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos nesta casa, recebendo essas bênçãos desses amigos amorosos que prepararam esse ambiente, que já derramaram sobre cada um de nós aquilo de que necessitamos, o alívio, a serenidade, a tranquilidade em nossa alma e em nosso corpo. Agradecemos, Senhor, porque somos recebidos apesar das dificuldades, mas hoje confiantes da Tua tutela amorosa, sentindo a Tua presença, a Tua mão amiga nos guiando no caminho. E naqueles momentos, né, que temos dificuldades, nos sentimos cansados, desanimados, até mesmo descrentes, o Teu olhar suave pousa sobre nós, a Tua mão amiga nos reergue, para que possamos seguir em frente, buscando esse bem maior, a caridade verdadeira, para que ela esteja presente em nós, nas ações da nossa vida, do nosso dia a dia. Rogamos um pouquinho mais do Teu amor, Senhor, por todos os nossos irmãos neste mundo de prova e expiação, que sofrem, que padecem, que se desesperam, que desistem da luta. Somos todos necessitados, Senhor, do remédio, do pão, do agasalho, do abrigo, mas principalmente, Senhor, do abraço amigo, da palavra, Senhor, que sustenta e que reergue o ânimo daquele que desanima. Que cada um de nós, Senhor, dentro da sua limitação, mas no caminho de poder que temos, que possuímos, seja em nossa casa, seja numa comunidade, numa cidade, numa nação, saibamos utilizar, Senhor, este poder para criar o bem, levar a cada um, Senhor, a dignidade, a fraternidade, a solidariedade. Para os poderosos de hoje, que despertarão as consequências, rogamos, Senhor,
Ajudai-os a entender e compreender que somente o bem é capaz de trazer e forjar um mundo melhor que todos nós almejamos. Que a tua paz se derrame, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos. Mantenham-se nos lugares, aguardando, né, o momento